Dar vida a uma partida de futebol usando apenas a voz. Esse é um dos maiores desafios de um locutor esportivo. No programa de hoje, vamos ouvir toda essa emoção contada por nomes como Carlos Henrique, Robson Neri, Herbert Fontenelle e muitos outros. Vamos voltar ao tempo em que foi criado o Ponta de Gol, aquele repórter que fica na beira do campo para tentar entrevistar os jogadores. Uma época em que o improviso e o talento também faziam parte da jogada. Eu comecei a trabalhar exatamente na imprensa esportiva pela minha paixão pelo futebol. Por ser um torcedor ainda garoto que pulava o muro do Nilzinho Santos, ia para o velho Santa Isabel como assistente, como garoto. E como tinha um operador de rádio que morava perto da minha casa, que ia sempre para os jogos de futebol, eu fiz amizade com ele e o acompanhava justamente para entrar no estádio sem maiores problemas. E aí, acabei ingressando na extinta Rádio Ribamar. Eu fui rádio repórter e até fiz história como rádio repórter, porque eu era muito rápido. Eu ficava praticamente na beira do campo à espera de entrevistar o autor do gol, quando tinha gol no tempo do jogo, no primeiro e no segundo tempo, ou então aquela figura que tivesse protagonizado um acontecimento diferente, né? Tanto que eu era um dos poucos cidadãos que tinha o privilégio de entrevistar o juiz da partida no intervalo do jogo. Ele não gostava muito de falar com o repórter no intervalo do jogo, porque geralmente as perguntas eram tanto quanto capciosas, insinuantes, e eu tinha um jeito de entrevistá-los para não ferir-lhes a sensibilidade. Então, era um dos poucos cidadãos, à época, que conseguia entrevistar o juiz de futebol no intervalo do primeiro para o segundo tempo, sem causar a ele qualquer tipo de constrangimento e sem que ele ficasse incomodado. Eu gostava muito de fazer esporte. Eu gostava muito de esporte e eu dei uma orientação para eles, que eu tinha no banco 2 colegas que gostavam também, que podiam fazer ponta de gol, porque não tinha ponta de gol nesse tempo. Nós fazia o futebol com comentarista e com narrador. E eles entenderam que podia fazer assim e nós fizemos, então, esses repórteres de campo. Isso acabou crescendo um pouco o trabalho do esporte da Rádio Difusora. No final de 54, eu comecei a minha carreira. Fiquei na Rádio Ribamar durante quase um ano, a essa época, quando pela primeira vez houve uma experiência tentada e com sucesso. Eu, como narrador de futebol, fui o primeiro narrador a dublar uma partida de futebol. E gostei dessa história, tanto que fiz a cobertura da Copa Sul-Americana em Lima, no Peru, e a excursão da seleção brasileira já em 56, no começo, quando foi à Europa se preparando para a Copa de 58. Em que consistia isso? Era em ouvir 2 locutores de emissoras diferentes, perder um lance e narrar o futebol como se estivesse ao vivo. E com isso, a experiência deu certo. O meu comentarista era José de Ribamar Pinto e meu repórter era Mário Guimarães. E tanto logrou êxito essa experiência que o senhor Gesso Tavares, que era o proprietário da emissora, conseguiu fazer bons contratos, inclusive com a Cruzeiro do Sul à época. Ele fazia permuta de passagem e nos pagava por transmissão que a gente fizesse. O outro detalhe ainda ligado a esse episódio é que, não existindo rádio de pilha, que foi a grande revolução da comunicação, as pessoas, a maioria, tinha aqueles rádios grandes e nem todo mundo tinha esses rádios. E o alto-falante. Então, o que se fazia? Colocava-se alto-falante na João Lisboa, os jogos do Brasil normalmente era meio-dia, 1h, quando eram os jogos na Europa, os outros à tarde, e a Praça de João Lisboa ficava apinhada de ouvintes, acompanhando a nossa transmissão, e muitos até discutiam se nós estávamos lá na Europa ou se estávamos aqui. Chegavam até a apostar, não, ele está lá, não está.
e a gente fazia aquela descrição normal, a característica do estádio. Por exemplo, em Lisboa, Estádio das Antas, a gente dizia toda a movimentação de público, o aspecto do estádio, os costumes normais da cultura portuguesa, enfim, tudo ligado àquela comunidade que participava daquele jogo. O mesmo acontecia quando a seleção foi jogar na Suíça, quando foi jogar na França, enfim, na excursão que fez, a gente dava todos os detalhes e ficava uma narração fidedigna do que estava acontecendo dentro do campo. Passei muito tempo fazendo esporte, fazendo ponta de gol, fazendo comentário, fazendo até narração. Uma vez no campeonato do Brasileirinho, tinha um Brasileirinho aqui, eu, Adolfo Vieira e outro locutor, que não era do Maranhão, ele era pernambucano. Nós fomos transmitir o jogo do Sampaio lá em Natal. Aí o locutor custou aparecer. Aí o Adolfo assumiu o comando. Eu fiz nesse dia comentário, ele narrou Adolfo, eu fiz comentário e reportagem dos dois lados. Aí viemos para Fortaleza, a mesma coisa. Eu narrei, Adolfo comentou e reportou. A gente trocou de posição. Rádio Educadora, esporte. Rádio Timbira, esporte. Rádio Ribamar, esporte. Depois eu fui para a Rádio Gurupi, onde tinha lá o diretor Safílio, que abriu um departamento de esporte para me receber. E eu recebi uma proposta do Rádio Pernambucano, da emissora rural A Voz do São Francisco, uma das mais bem equipadas emissoras do Nordeste. Eu cobri 2 Copas do Mundo, uma na Itália, outra no México. Eu cobri várias competições sul-americanas, o continente sul-americano, praticamente eu conheço todos os países e fui 2 vezes na Europa, graças ao rádio. O que mais marcou minha carreira foi o trabalho de cobertura de seleção brasileira. Eu fiz coberturas de 3 Copas do Mundo, 5 Copa América, Copa do México, Copa da Itália, Copa dos Estados Unidos, onde o Brasil foi campeão. Foi um grande momento que eu vivi também, a conquista do Mundial. Vi a Argentina também ser campeã, a Alemanha. Tive nessas oportunidades de trabalhar com grandes nomes do rádio brasileiro. Participei de equipes de transmissão de Copa do Mundo com a Rádio Record de São Paulo, com a Rádio Clube de Pernambuco. Lideramos um pool de emissoras, muitas emissoras do Brasil. Vai Romário, tentou, penetrou, atenção, tocou pro gol. Gol do Brasil! Romário, sempre ele, número 11. Recebeu de Mazinho, na saída do goleiro no meio de 3. O matador Romário coloca no campo baixo, lado esquerdo do goleiro Ravelli. 1 para o Brasil, Romário, 1 para a flecha. Era importante, preciso que o Brasil marcasse logo nos primeiros minutos o gol do empate para dar ânimo, moral à equipe. Valeu, Romário apareceu entre 3 ou 4 jogadores da França para dar um toque sutil e botar fora do alcance do goleiro sueco. 1-1. E fiz comentários durante essas 3 Copas do Mundo para todas essas emissoras durante esse jogo. Fiz Copa América, Argentina, Chile, Paraguai. Uma das coisas que me entusiasmou muito, eu vi Pelé marcar o gol no Maracanã, com o maior público do Maracanã, 200 mil espectadores, Brasil e Paraguai. Classificou o Brasil para a Copa de 70, isso foi em 69, Pelé marcou o gol. 200 mil pessoas, foi o recorde do estádio Maracanã. Aquele também me marcou muito, vi grandes nomes do futebol brasileiro, Pelé, Tostão. E acompanhei também, mais de perto depois, alguns nomes consagrados da crônica esportiva brasileira. Barbosa Filho, com quem eu trabalhei muito tempo, que era maranhense. Trabalhei com ele várias transmissões internacionais. E Fiore Gilhote, né? Também fiz transmissões com ele na Rádio Record naquela ocasião. Então, a conquista do Mundial dos Estados Unidos pelo Brasil me emocionou muito. Maradona,
Copa do Mundo também. Eu tive muito de perto, acompanhei muito de perto a conquista dele, o momento que ele viveu também de Copa do Mundo. Você não imagina o que mexe com você quando a seleção brasileira vai jogar em outro país e você ouve lá fora, distante aqui da nossa nação, o hino nacional. É um negócio emocionante. Eu me coloco, por exemplo, às vezes eu vejo agora na televisão os jogadores cantando o hino nacional, jogando fora do país, tá? E eu já passei por essa emoção, porque é muito gratificante, é sensacional, é uma coisa indescritível você ouvir lá fora, você saber que você está tão longe do seu país e ouvir o hino nacional sendo cantado e acompanhado respeitosamente. Boa noite, irmão brasileiro. Eu começava normalmente um chavão, né? Boa noite, irmão brasileiro e tal. Eu sempre gostei de abrir a jornada, porque eu acho que o importante não é só você narrar. O importante é você saber abrir uma jornada para entusiasmar o cara que está lá te ouvindo. Você tem que passar emoção para ele. E a outra importância em quem transmite futebol é fazer com que você que está me ouvindo, você tenha uma visão geral do campo. Porque você vê hoje no narrador, bola tocada da ponta direita, você não sabe onde a bola está. Você não sabe de que lado a bola está. Eles querem ser rápidos, né? Porque você pode ser vibrante, mas dizendo que o cara ultrapassou a linha que divide o gramado, toca na ponta direita, lá vai ele correndo pelo prolongamento da grande área, vai cruzar na boca da meta. Tu tá entendendo? Tudo isso você tá vendo que o time é o Sampaio Corrêa que ataca. E os caras transmitem futebol hoje que você não sabe quem é que tá atacando. Você só sabe, passou para fulano, não sei para quê, não sei para quê, não sei. Então é uma confusão. Como diria o Jafé, é um cu de boi narrando futebol. Na despedida de Pelé estavam presentes não apenas as emissoras de quase todos os estados do Brasil, como da América Latina, como do mundo. Despedida de Pelé, aquela despedida histórica. E, à época, a Rádio Timbira, nenhuma emissora do Maranhão estava credenciada para ir para lá para ser despedida. E eu tomei a iniciativa, comuniquei ao meu diretor na época, Jurino de Leite, o ex-deputado Jurino de Leite, também intelectual, de que eu ia tentar viabilizar essa transmissão para Timbira. E como o nosso patrocinador era a cerveja Serpa do Pará, também patrocinadora da Rádio Clube do Pará, eu tomei conhecimento de que a Rádio Clube do Pará teria mandado o Edgar Augusto, filho do Edir Proença, para fazer essa cobertura. Ele era narrador. E eu fui daqui do São Luís, viabilizei a minha viagem com a Serpa, fui para lá. De lá, eu entrei em contato com o Edir Proença e pedi licença para ele, para que a Rádio Timbira e a Rádio Clube fizessem a despedida de Pelé, conjuntamente. E isso, de fato, aconteceu, e a Rádio Timbira foi a única emissora do Maranhão presente na despedida de Pelé, na figura do seu amigo aqui, que comentou esse jogo com a narração de Edgar Augusto. E foi um momento importante da minha carreira profissional. Na condição de âncora, todas as grandes jornadas esportivas da difusora, nesse período de 80, 81, 82, 83, os grandes lá, Juraci Vieira, Luciano Silva, eu fiz parte. Aí vim para a Rádio Timbira do Maranhão. Vim para a Rádio Timbira, passei 4 anos, também numa grande equipe com o Canarinho, com o Jairo Rodrigues, Jaime Escalado, Rui Dourado, também uma equipe de ponta, e eu substituí um dos mais importantes radialistas do Maranhão, que era o Murilo Costa Ferreira. E na Timbira fiquei esse tempo todo, foi quando, em 88, fui para a Rádio Mirante, na sua inauguração. Mas a minha posição sempre foi a do locutor esportivo, do plantonista. Eu trabalhei na Rádio Gurupi como foca, na Rádio Ribamar como foca, como rádio escuta, como plantão esportivo, na Rádio Difusora como plantão esportivo, como repórter de rádio, como repórter de TV e apresentador também de programas esportivos e narrador para a televisão. Eu fui um dos primeiros narradores aqui também para a TV, porque a gente acompanhou na década de 80, eram os 3 clubes no Campeonato Brasileiro, né? Moto, Sampaio e Maranhão. E então a gente fazia ao vivo, a difusora acompanhava. Onde dava para fazer ao vivo, fazia ao vivo, né? Onde não dava, a gente fazia o VT. Quando terminava, ia para a sede da Embratel para jogar o VT completo do jogo naquela cidade.
a Rádio Globo mandou me chamar, eu fui ser funcionário da Rádio Globo. Eu trabalhava no interior, na Rádio Cultura de Caruaru e na Rádio Globo Recife. E aí a TV Globo Nordeste resolveu aproveitar-me para ser narrador esportivo de televisão. Foi quando eu comecei a fazer alguns jogos, né, pela TV Globo, mas eu não demorei muito não, porque eu tive que me transferir, né? A TV Globo queria me segurar como narrador, mas eu achava o salário insignificante para os gastos que eu ia ter para morar numa cidade como Recife, uma cidade mais cara, mais complicada, né? E eu sempre gostei de cidade do interior, cidade pequena. São Luís, para mim, é o melhor local do mundo, a melhor terra que tem para se viver. Na Rádio Globo eu acompanhei muito a seleção brasileira, eu sempre fiz muita cobertura da seleção brasileira, né? As Copas. Depois eu estava aqui em São Luís e fiz uma Copa pela televisão. No entanto, eu estava na cidade de Caruaru, na Copa de 90. Isso foi motivo de todo mundo me criticar, de me chamar de desonesto, né? Isso a Rádio Globo já fazia há muito tempo e hoje eles estão fazendo. Você sabe que a imagem vem lá do exterior e o cara está no estúdio da Rádio Globo e faz isso e ninguém esculhamba, ninguém diz nada. Mas eu fui apedrejado como se eu fosse Judas que traiu Jesus Cristo, né? Eu tenho uma grande mágoa, isso é uma grande mágoa que eu guardo dentro de mim, pelo fato de ter procurado fazer o melhor. Eles hoje estão calados, não falam mais nada, porque estão vendo que o que eu fiz há 30 anos atrás é exatamente o que acontece hoje. E eu vim de uma escola. Eu vim da escola chamada TV Globo e Rádio Globo, que é o maior padrão de rádio e de televisão do Brasil. Hoje você conecta com o telefone celular, maior facilidade de comunicação, né? E houve uma época logo no início em que se você quisesse fazer a transmissão de um jogo fora do Maranhão, você tinha que ter a emissora coligada lá para ceder um transmissor. Um exemplo, para você transmitir um jogo do Sampaio Corrêa com o River de Teresina ou com o Flamengo de Teresina, ou ir a Fortaleza transmitir um jogo Sampaio e Fortaleza, antes da Embratel, que só veio depois dos meados aí dos anos 70, separava-se as ondas e aquela emissora cedia a onda para que você fizesse a transmissão através daquelas ondas curtas. E aqui, alguém sintonizava o rádio e você transmitia absolutamente no escuro, sem retorno, sem saber se chegava ou não. Então, várias vezes você transmitia, fazia aquele esforço, aquelas entrevistas todas. O Canário fez isso muitas vezes, o próprio Rui Dourado, Gilberto Alves, todos esses narradores, até o próprio Juraci Vieira e tal, já tiveram essa época ainda da divisão de ondas. E você só sabia que a transmissão efetivamente tinha chegado e que tinha sido legal no dia seguinte através do telegrama. Chegou tudo. Então você recebeu o telegrama, mas não chegou nada, né? Só soubemos do resultado do jogo, tal hora, assim. E fizemos muito isso. E em outras oportunidades, quando você não tinha condição de fazer a transmissão, se chegou até a levar para Teresina equipamentos de SSB, eu acho, chamava na época, né, que é o equipamento de rádio amador. E o nosso querido Eracias Bezerra, que era um dos gigantes da época, junto com o Elvas, com o Parafuso, muitas das vezes viajavam com a parte técnica, levando equipamento SSB, instalava-se uma antena lá no estádio Lindolfo Monteiro de 30 metros, para poder se conseguir contato com São Luís. Essas transmissões não, já eram feitas com retorno, porque você sabia de imediato que estava sendo captado aqui em São Luís. E foi exatamente numa dessas viagens, numa dessas transmissões, numa dessas coberturas, que nós perdemos o Gilberto Alves. Hoje, inclusive, nós temos um clube participando de uma competição a nível nacional e que sai daqui e a emissora não acompanha. Quer dizer, entra em cadeia com a emissora lá do local onde ele vai jogar, mas não vai. Antes, saía daqui, casa da difusora, casa da Timbira, pegava a equipe e mandava. Então o pessoal chegava lá e mandava a brasa de lá para cá. Eu, por exemplo, cobrindo um jogo da seleção brasileira com a seleção da Alemanha, em Frankfurt, eu, Magno Figueiredo, Edivan Fonseca e Fernando Júnior.
Quer dizer, eu e Magno Figueiredo pela Educadora, Edivan Fonseca e Fernando Júnior pela Timbira. E de repente, na nossa cabine apareceu uma jovem que disse, olha, eu sou brasileira e sou do Maranhão. A minha família mora no Alto do Pinho, lá no Anil. E eu gostaria, há muitos anos que eu não falo com a minha mãe. Seria possível falar com minha mãe? E de repente nós providenciamos, entramos em contato com a mãe dela no Anil e ela, pelo microfone da Educadora, falou com a mãe dela, lá da Alemanha, de Frankfurt, falou com a mãe dela pela nossa emissora. Eu realmente tive a felicidade de começar no rádio ao lado de Fontinelli, Canarinho, Rui Dourado, grandes feras, Jackson Moreira e outros, né? Fernando Souza, J. Alves, Gilberto Alves. Então, era uma geração extraordinária do rádio. Hoje não, você não tem assim um radialista de referência dessa nova geração, não tem. Ainda hoje o Fontinelli é o papa da comunicação esportiva. Fontinelli começou em 63 na Rádio Timbira junto comigo. Então você ainda hoje ouve falar de Canarinho. Os locutores esportivos de hoje ainda não escreveram seu nome na história definitiva do rádio esportivo. Então, quando você fala em locução esportiva, locutor esportivo, você lembra Canarinho, você lembra Rui Dourado, você lembra Jairo Rodrigues, ouve falar muito de Gilberto Alves, que já morreu há bastante tempo. Então, essa nova geração ainda não aconteceu, ainda não ocupou o espaço dos velhos comunicadores.